Bom dia, queridos, graça e paz. Como você está nessa manhã maravilhosa? Então, vamos a mais um dia do nosso estudo. Hoje nós vamos estudar sobre a quinta carta à igreja de Sardes. Amém? Então, eu vou começar aqui lendo para você. No capítulo 3 de Apocalipse, versículo 1, diz: E ao anjo da igreja que está em Sardes, descreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas de Deus. Aleluia! Como eu disse, querido, as cartas de Apocalipse, todas elas têm a mesma estrutura. Elas começam com a saudação do Senhor Jesus, para que a igreja saiba que é Ele, quem é o autor dessa carta, que é o apóstolo João que escreve, guiado pelo Espírito de Deus, guiado por Jesus, ele escreve essas cartas a essa igreja. E nos vídeos anteriores, no primeiro vídeo, se eu não me engano, eu explico o que é os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas de Deus, amém? Se você quiser voltar, no primeiro e no segundo vídeo, eu explico o que são, essas palavras, o que significam essas expressões. Então Jesus começa dizendo: Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Sabe, queridos, essas cartas que Jesus escreve não é para condenar as igrejas, mas é para mostrar a essas igrejas a situação que ela está. E para que elas cheguem ao arrependimento. Jesus quer que nós nos arrependamos das nossas atitudes e nos voltamos para Ele. É por isso que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, amém? A verdade é o que liberta, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa igreja, ela estava morta espiritualmente, a igreja de Sardes. Ela tinha... Por fora parecia uma boa igreja, uma igreja glamurosa, Mas os membros, por dentro, a igreja, os membros, eles não tinham mais aquele amor pela obra de pregar o evangelho. Nós vamos ver que Jesus, ele dá uma dura repreensão para essa igreja, para que chegue o arrependimento, amém? Porque nós sabemos que o pecado, causa consequências, amém? E Deus não quer que nós vivamos uma vida no pecado. Então Jesus diz para eles, que eles estão mortos espiritualmente, que eles acham que estão vivos nele, essa igreja acha que está ligada na videira, Porque Jesus diz que nós devemos estar ligados nele, conectados nele, mas essa igreja não estava, querido. Ela estava como um galho morto, fora da videira, amém? A videira verdadeira que é Jesus. E no versículo 2 ele diz: Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Aleluia. Então Jesus diz: olha, se arrependam antes que os últimos de vocês morram também espiritualmente, porque eles estavam separados do Senhor, queridos. Eles não estavam agradando as obras dessa igreja. Não estava agradando a Deus. Eles achavam que estavam agradando, mas essa igreja era uma igreja morta espiritualmente, que não incomodava o mundo, ou seja, uma igreja pacífica, que não pregava o evangelho, que os membros estavam misturados com ou seja, eles estavam se conformando com o mundo, e a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, com este século, mas nos transformarmos, pela renovação da palavra. Nossa mente deve ser renovada, transformada pela renovação da palavra. A palavra nos traz a mente de Cristo, ou seja, nós pensarmos como o Senhor, agirmos como o Senhor, sermos como o Senhor. E essa igreja, ela estava negligenciando uma vida de intimidade, Porque quando nós temos uma vida de intimidade, de fervor, nós não somos mortos espiritualmente, nós não somos apáticos. Então essa igreja, ela tinha apatia espiritual, Eles estavam mortos espiritualmente. Tinham fama de que estavam vivos, fervorosos, mas na verdade
Não é, Jesus estava dizendo que eles estavam mortos espiritualmente, ou seja, separados dele. Amém? E Jesus continua dizendo: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Ou seja, eles tinham esquecido, né, dos fundamentos da palavra, tinham esquecido, né, do que eles aprenderam desde o início com os apóstolos, né, que os apóstolos foi quem fundaram as igrejas, né? E Jesus disse: olha, volta, arrepende-te, guarda a palavra como você tinha guardado, você se perdeu, mas eu estou dizendo: volta para mim, né? Se liga de novo a mim na videira, se conecta com o Espírito Santo. Amém? E ele continua dizendo: e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora sobre ti virei. Então Jesus está dizendo: olha, virei como um ladrão, eu estou voltando. Então vigia a igreja, vigia, crente, alinha a tua vida ao evangelho, vigia, porque Jesus está voltando. Então isso é um ensinamento tanto para a igreja, tanto foi como para a igreja de Sardes, como é para nós hoje, querido. Estudando a história dessas igrejas, nós podemos aprender, né, com os erros dessas igrejas e não permitir que aconteça em nossas igrejas o mesmo erro. A igreja não pode se acomodar com o mundo, não pode se conformar, não pode se misturar com o mundo, mas a igreja deve ser luz para o mundo, né? Luz em meio às trevas, amém? Nós devemos fazer a diferença e era isso que essa igreja não estava fazendo. E ele continua: mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Aleluia! Então, querido, Jesus está dizendo aqui, olha, não são todos os membros que estão dessa forma, mortos espiritualmente, conformados com o mundo. Ainda tem aqueles que não se contaminaram. Aleluia! E que eu darei vestes brancas. O que é vestes brancas? Significa santidade, pureza, perfeição diante de Deus. Então, ele diz aqui que dará a esses membros, a essas pessoas que não se contaminaram, vestes brancas. Aleluia! E ele termina com a promessa para essa igreja. Amém? O que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Aleluia! O livro da vida representa aquele livro, né, que o Apocalipse, esse livro de Apocalipse fala muito, né, que representa o livro em que estão escritos os nomes dos redimidos pelo Senhor, aqueles que herdarão a vida eterna. Amém? E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aleluia. Então, aqueles que têm o livro escrito, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, Jesus lá no grande dia confessará eles diante do Pai, né? Ou seja, você vai sentar à mesa, né, ao lado do Senhor. Aleluia. Então, aquele que confessa Jesus, que crê em Jesus, que vive uma vida de santidade, tem o seu nome escrito no livro da vida. Amém, querido? E ele termina, né, com a saudação, né, termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Isso quer dizer: ouça e pratique, né? Guarde no seu coração essas palavras, porque elas são preciosas. Amém? Então, que você tenha um dia abençoado, querido. Muito obrigada por você estar assistindo esses vídeos. Tenho certeza que está sendo uma bênção, sabe? E antes de você terminar, de você desligar esse vídeo, eu quero pedir para você curtir, compartilhar, comentar aquilo que Deus falou com você. Amém? Isso vai servir para que esse vídeo chegue a mais pessoas e mais pessoas sejam libertas pela palavra do Senhor, né? Abençoadas. Amém? Que você fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.